Olá, essa é mais uma edição do Daily World Minute. Hoje falaremos sobre a escalada da guerra do Irã, as tensões em torno do bloqueio naval e suas implicações econômicas. Abordaremos também a complexa situação de Israel, enfrentando desafios internos e externos, e a crescente crise fronteiriça entre Equador e Colômbia. Fique com a gente e entenda como esses eventos afetam a sua vida. A capital americana foi palco de um confronto político intenso esta semana, quando o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, compareceu perante legisladores democratas para um interrogatório que se estendeu por quase 6 horas. Esta foi a primeira vez que Hegseth testemunhou sob juramento desde o início da guerra contra o Irã, um conflito que tem gerado profundas divisões tanto na política interna quanto na sociedade americana. Os questionamentos dos democratas focaram-se na estratégia do governo, nos custos humanos e financeiros da guerra, e na ausência de uma clara via para a paz ou para uma vitória decisiva. A audiência expôs as fissuras dentro do estabelecimento político dos Estados Unidos, com a oposição expressando ceticismo sobre a justificativa para o envolvimento militar e a eficácia das táticas empregadas até agora. Legisladores de ambos os lados do espectro político americano têm enfrentado uma pressão crescente para justificar a continuidade do conflito. Enquanto os apoiadores da administração argumentam a necessidade de conter a influência regional iraniana e proteger os interesses americanos no Oriente Médio, os críticos apontam para o aumento da instabilidade na região, o custo de vidas americanas e iranianas, e o impacto global nos preços do petróleo e nas cadeias de suprimentos. A postura de Hegseth foi defensiva em muitos momentos, mas firme na reafirmação dos objetivos estratégicos da Casa Branca. No entanto, a falta de detalhes sobre um plano de saída ou sobre o engajamento diplomático gerou frustração entre os membros do Congresso. Paralelamente a essa tensão interna, o ex-presidente Donald Trump, em uma declaração enérgica, instou Teherã a desistir, sugerindo que a resistência iraniana é fútil e que o país deveria ceder às pressões americanas. A retórica de Trump, conhecida por sua natureza confrontadora, adiciona uma camada de complexidade ao cenário, especialmente considerando seu histórico de negociações e decisões em relação ao Irã. A resposta iraniana não demorou a chegar. Mohammad Bagher Ghaliba, figura proeminente na política iraniana, ridicularizou a estratégia de pressão econômica dos Estados Unidos. Ele descreveu a campanha americana como infrutífera e desesperada, destacando que, apesar do bloqueio e das sanções, a economia iraniana demonstra resiliência, e a determinação do povo iraniano permanece inabalável. A troca de farpas entre Trump e Ghaliba não é apenas uma batalha de palavras, ela reflete a profunda desconfiança e a ausência de canais diplomáticos eficazes entre Washington e Teherã. A posição iraniana, reforçada por Ghaliba, é que a pressão econômica apenas fortalece a unidade interna e a resolve de resistir. Este impasse político e retórico tem um impacto direto na condução da guerra, prolongando o conflito e dificultando qualquer tentativa de mediação internacional. A audiência de Hegseth e as declarações de Trump e Ghaliba sublinham a natureza multifacetada e intratável da guerra do Irã, um conflito que continua a desafiar a estabilidade regional e a exigir um alto preço de todas as partes envolvidas. A falta de um consenso claro nos Estados Unidos sobre a direção da guerra, combinada com a firmeza iraniana, sugere que uma resolução rápida é improvável, mantendo a região em um estado de incerteza prolongada. Enquanto a retórica política esquenta em Washington e Teherã, a frente econômica da guerra do Irã continua a ser um campo de batalha crucial, com consequências globais diretas. A pressão econômica exercida pelos Estados Unidos sobre o Irã, manifestada através de sanções rigorosas e um bloqueio naval sobre os portos iranianos, tem provocado uma escalada significativa nos preços internacionais do petróleo. Este aumento não é apenas uma consequência do conflito, mas também uma ferramenta de pressão que os Estados Unidos esperam que force o Irã a ceder. No entanto, a estratégia tem se mostrado uma faca de dois gumes, afetando as economias globais e gerando instabilidade nos mercados de energia. O Estreito de Hormuz, uma via marítima vital por onde transita uma parcela substancial do petróleo mundial, permanece no centro desta disputa. A presença militar de ambos os lados na região, combinada com as ameaças iranianas de fechar o estreito em resposta ao bloqueio, cria um cenário de alta volatilidade. Qualquer interrupção no fluxo de petróleo através de Hormuz teria repercussões devastadoras para a economia global, elevando ainda mais os preços da energia e potencialmente desencadeando uma recessão. A comunidade internacional observa com apreensão, ciente de que um erro de cálculo ou uma escalada não intencional pode ter consequências catastróficas. Em Teherã, a resposta popular à pressão externa tem sido de desafio. Centenas de iranianos saíram às ruas em um comício pró-governo, exigindo o fim das ameaças americanas e do bloqueio contínuo de seus portos. A manifestação é um claro sinal de apoio ao governo e à sua política de resistência, demonstrando que a pressão econômica, embora dolorosa, não está produzindo o efeito desejado de desestabilização interna ou de derrubada do regime. Pelo contrário, parece estar fortalecendo um sentimento nacionalista e de união contra o que é percebido como uma agressão externa. Os manifestantes carregavam cartazes condenando as sanções e elogiando a resiliência da nação iraniana diante das adversidades. Os analistas geopolíticos alertam que a estratégia de pressão máxima pode estar se aproximando de seus limites. Embora as sanções tenham prejudicado a economia iraniana, elas não conseguiram quebrar a vontade política do país.
A capacidade do Irã de encontrar rotas alternativas para a exportação de petróleo, mesmo que limitadas, e de desenvolver uma economia de resistência, tem permitido que o regime suporte o bloqueio. Além disso, a escalada dos preços do petróleo, embora prejudique o Irã a longo prazo ao reduzir a demanda global, paradoxalmente, injeta capital em outras nações produtoras de petróleo, algumas das quais mantêm relações complexas com os Estados Unidos e o Irã. O impasse em Hormuz e a persistência do bloqueio naval continuam a ser uma fonte de instabilidade regional e global. A ausência de um diálogo construtivo e a contínua troca de ameaças aumentam o risco de um confronto direto. A economia global, já fragilizada por outros fatores, dificilmente pode arcar com o peso de uma crise energética prolongada ou de uma interrupção maior no fornecimento de petróleo. A guerra do Irã, portanto, não é apenas um conflito militar ou político, é uma disputa multifacetada com profundas implicações econômicas que ressoam muito além das fronteiras do Oriente Médio. Israel se encontra em um ponto de inflexão, lidando com desafios significativos em duas frentes distintas, uma externa, ligada à sua política de bloqueio a Gaza, e outra interna, referente à crescente oposição ao serviço militar obrigatório. Recentemente, forças israelenses interceptaram cerca de uma dúzia de embarcações da Global Sumud Flotilla, a aproximadamente 1.000 quilômetros de Gaza. A flotilha, que transportava ajuda humanitária, tinha como objetivo romper o bloqueio marítimo imposto por Israel à faixa de Gaza. A ação israelense, que ocorreu em águas internacionais, gerou condenação generalizada da comunidade internacional e reacendeu o debate sobre a legalidade e a moralidade do bloqueio. O incidente com a flotilha não é isolado, ele se insere em um padrão de tensões crescentes em torno da crise humanitária em Gaza. Organizações internacionais e ativistas de direitos humanos têm reiterado que o bloqueio, que restringe a entrada de bens essenciais, incluindo alimentos, medicamentos e materiais de construção, constitui uma punição coletiva à população palestina e viola o direito internacional. Israel, por sua vez, defende o bloqueio como uma medida de segurança indispensável para impedir o contrabando de armas para grupos militantes em Gaza. No entanto, a distância da interceptação, 1.000 quilômetros da costa de Gaza, levanta questões sobre a proporcionalidade e a justificativa da operação, intensificando a pressão diplomática sobre Tel Aviv. Internamente, Israel enfrenta uma das mais significativas crises sociais e políticas dos últimos anos, centrada na questão do recrutamento militar. Centenas de judeus ultra-ortodoxos bloquearam uma estrada principal em Jerusalém, em protesto contra o serviço militar obrigatório. Este movimento é parte de uma oposição histórica e profundamente enraizada dentro da comunidade Haredi, ultra-ortodoxa, ao serviço nas Forças de Defesa de Israel, IDF. Tradicionalmente, estudantes de yeshivot, seminários religiosos, recebem isenções do serviço militar, uma prática que tem sido cada vez mais contestada por setores seculares e sionistas religiosos da sociedade israelense, que argumentam que todos os cidadãos devem compartilhar o fardo da defesa nacional, especialmente em tempos de conflito. A questão do recrutamento tornou-se ainda mais urgente e polarizadora no contexto da guerra em curso e da necessidade de manter a prontidão militar. Os protestos dos ultra-ortodoxos sublinham uma profunda divisão cultural e ideológica dentro de Israel. Para a comunidade Haredi, o estudo da Torá é considerado um serviço nacional de igual ou maior importância do que o serviço militar, e a integração de seus membros nas Forças Armadas é vista como uma ameaça à sua identidade religiosa e modo de vida. No entanto, para muitos outros israelenses, a recusa em servir, enquanto outros arriscam suas vidas, é vista como injusta e um fardo desigual. A dualidade desses desafios, a pressão externa sobre o bloqueio de Gaza e a crescente dissensão interna sobre o recrutamento, coloca Israel em uma posição precária. A capacidade do país de manter a unidade social e a eficácia militar é testada por essas tensões. A gestão dessas crises exigirá uma diplomacia hábil e um compromisso interno que, no momento, parecem difíceis de alcançar, prometendo um período de instabilidade contínua para a nação. A América do Sul, uma região frequentemente marcada por complexas dinâmicas políticas e sociais, vê-se agora diante de uma escalada de tensões entre Equador e Colômbia. O presidente equatoriano, Daniel Noboa, lançou uma séria acusação contra seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, afirmando que este estaria incentivando a entrada de guerrilheiros pela fronteira entre os dois países. Esta declaração incendiária não é apenas um incidente isolado, mas parte de uma crise diplomática e comercial crescente entre Quito e Bogotá, que ameaça desestabilizar ainda mais uma região já vulnerável a conflitos transnacionais e crime organizado. As acusações de Noboa ressoam com um histórico problemático na fronteira comum, onde grupos armados ilegais, incluindo remanescentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, que não aderiram ao acordo de paz, e outras organizações criminosas, operam há décadas. A porosa fronteira, muitas vezes em terreno de selva e montanha, tem sido um corredor para o tráfico de drogas, armas e pessoas, além de servir como refúgio para esses grupos. A retórica atual eleva o nível de preocupação, sugerindo um possível endosso ou, no mínimo, uma negligência por parte do governo colombiano em conter a movimentação desses elementos, o que o Equador percebe como uma ameaça direta à sua segurança nacional. Historicamente, as relações entre os dois países foram tensas em momentos de picos de violência de grupos armados colombianos.
A incursão militar colombiana em território equatoriano em 2008, para atacar um acampamento das Farc, resultou em uma grave crise diplomática que levou ao rompimento das relações. Embora as relações tenham sido restauradas, a desconfiança mútua e as preocupações com a soberania e a segurança fronteiriça persistem. A acusação de Noboa reacende esses fantasmas e pode ter implicações duradouras para a cooperação regional em segurança e combate ao crime organizado. Além das implicações de segurança, a crise tem um forte componente diplomático e comercial. As relações comerciais entre Equador e Colômbia são significativas, e qualquer deterioração na confiança pode levar a barreiras e restrições que prejudicam as economias de ambos os países. A tensão já se manifesta em declarações públicas e na retirada de embaixadores para consultas, um sinal claro de que a situação está se agravando. A falta de um canal de comunicação eficaz ou de um mecanismo de resolução de conflitos robusto entre os dois líderes é preocupante, pois abre caminho para mal-entendidos e escaladas não intencionais. O cenário atual exige uma intervenção diplomática urgente e a busca por soluções que abordem as raízes do problema, incluindo o controle efetivo da fronteira e a coordenação no combate aos grupos armados. A estabilidade da região e a segurança de suas populações dependem de uma gestão cuidadosa dessa crise. Caso contrário, a escalada de acusações e tensões pode levar a uma militarização da fronteira, a um aumento da violência e a uma desestabilização regional com consequências imprevisíveis para a América do Sul. Com a guerra do Irã em um ponto crítico, Israel enfrentando divisões profundas e a América do Sul à beira de uma crise, o cenário geopolítico global permanece em constante ebulição. Acompanhamos de perto esses desenvolvimentos e seus impactos. Para não perder nenhuma atualização e aprofundar seu entendimento sobre os eventos que moldam o nosso mundo, inscreva-se no Daily World Minute, ative as notificações e fique por dentro. Um novo episódio sai todo dia, trazendo análises aprofundadas e notícias essenciais para você.